A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite. A graça e a paz. Tem uns que cumprimentaram com boa noite, teve uns que cumprimentaram com a paz do Senhor, outros com a graça e a paz e outros com nenhum. Som. Ei, talvez seja o microfone. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Amém. Boa noite. Puxa vida, você já saiu da sua casa. Você já está aqui. O nosso Deus veio com você e aqui já estava. Então vamos aproveitar esse momento, amém? Deus tem algo de muito especial para cada um de nós nessa noite. Eu vindo durante o dia pensando, eu quando tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor, eu costumo meditar durante muitos dias. E nós falamos assim, puxa, seria tão bom se as pessoas compreendessem, entendessem e praticassem aquilo que quero compartilhar da parte de Deus nessa noite. E esse é um desses dias. Nós temos uma história na Bíblia que de tão interessante que é, alguns acreditam que isso nunca aconteceu. É um personagem tão especial na Bíblia que muitos acreditam que esta história é fictícia, que essa história não é real. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Eu quero fazer uma leitura longa. Eu não gosto de fazer leitura longa, mas dada a riqueza do texto sagrado, nós vamos fazer essa leitura que é mais do que um capítulo. Será um capítulo e mais 10 versículos do capítulo 2, amém? Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou ainda, diga amém. Amém. Então vamos lá. Do jeito que você está, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículo 1 do capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Diga glória a Deus. Diga uma palavra comigo assim. Eu não gosto muito dessas mensagens de ficar repetindo, não, mas eu quero que você diga assim: e a mulher lá? Já viu, né? Quem tem coragem de dizer? Os homens. É a nossa vez, hoje é dia dos pais. Diga assim, homens: e a mulher lá? Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque temos exemplos maravilhosos a ser seguidos na Bíblia, a serem seguidos, e temos outros também que não devemos seguir. Ajude-nos a entendermos, compreendermos e praticarmos a palavra que aprendermos nessa noite, tudo para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Amém. Nós vivemos em um mundo onde não é fácil ser homem. A mulher, ela perde demais, por exemplo, quando entra nessa de feminismo, quando ela quer direitos iguais. Bom seria se a mulher fosse tratada com muito mais dignidade, com muito mais respeito, que ela tivesse muito mais direitos do que os homens. Mas as mulheres buscaram e continuam buscando direitos iguais. Enquanto buscam os seus tais direitos iguais, sofrem na mão de homens que se dizem mulheres e que as passam para trás, como vimos agora durante as Olimpíadas. Não há nada mais perfeita do que a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. E Deus estabeleceu princípios para os homens e para as mulheres. Não é fácil ser homem em uma sociedade onde o homem é o bicho-papão, onde o homem é mau, onde o homem, para muitos, não deveriam existir. Mas eu quero dizer, para quem pensa que os homens não deveriam existir, todos nós existimos porque existem homens e existem mulheres. Se não é fácil vivermos numa sociedade dessa, que quer mudar o conceito, transformar a mentalidade do homem, transformar a maneira como vemos o homem, que dirá de ver um homem segundo o coração de Deus. A sociedade não quer simplesmente deixar ou atrapalhar a vida do homem, a comunhão do homem para com Deus. Ela quer desvirtuar o que de fato é a vontade de Deus para o homem. Como ser homem na nossa sociedade? Como ser um homem de Deus na nossa sociedade? Como ser um pai em nossa sociedade? Como ser esposo? Como ser marido nessa sociedade? Não dá para falarmos os absurdos que a sociedade espera que o homem, a maneira que o homem seja, que haja com a sua esposa. Para outros homens, a fidelidade, a lealdade é coisa supérflua, superada, existem casamentos abertos, enfim. Então não é fácil ser homem e não é fácil ser homem segundo o coração de Deus. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher de verdade, de acordo com a palavra de Deus. Não é fácil ser uma mulher de Deus em nossos dias, porque o estereótipo, porque a maneira com que a sociedade tenta impor, dizendo que o homem precisa ser assim ou assado, que a mulher precisa ser assim ou assado, é muito mais forte do que as nossas próprias convicções. Nós somos bombardeados todos os dias com ataques sobre quem de fato somos. E a sociedade tem transformado não só os que não são de Deus, mas aqueles que também são de Deus. Não é fácil ser um homem e não é fácil ser uma mulher numa sociedade como essa. Não é fácil ser um homem de Deus e uma mulher de Deus numa sociedade como essa. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. E não é possível falar dos pais sem falarmos das mães, sem falarmos dos filhos. E a história de Jó, a história que nós lemos, ela é muito interessante porque fala sobre o relacionamento familiar. E eu quero que as mulheres também, você mulher, que é mãe ou não, que vai ser ou não, eu queria que você aproveitasse também aquilo que vai ser dito aqui. Nós temos muito que aprender como Jó, tanto os homens como as mulheres também vão aprender com Jó nessa noite, e vamos aprender todos nós, as mulheres e os homens, com a mulher de Jó, de como não ser.
Dizem que o homem, quando casa, ele espera que a mulher não mude. Dizem que ela muda. E a mulher casa com o marido esperando que ele mude, mas ele não muda. E eu não sei como é que foi o relacionamento de Jó com a sua esposa. O texto fala do relacionamento dele com os filhos, fala do relacionamento dele com Deus, mas não fala sobre o relacionamento dele com a mulher. Mas se a Bíblia coloca, o escritor do livro de Jó é Moisés, e embora a maioria dos escritos sagrados foram escritos baseados na tradição oral, ou seja, aqueles que vivenciaram, passaram para outros, que ouviram e repassaram essas informações e que passaram a outros, e por isso depois de muitos anos, 1000 anos, 2000 anos depois de que havia acontecido determinado fato relatado na Bíblia, aquilo foi escrito, por causa da chamada tradição oral. Mas como eu disse no começo, muitos acreditam que, dada a todas as características de Jó, a maneira como ele agia e como reagia, muitos acreditam que Jó não existiu. Mas se a palavra de Deus coloca aqui, se Moisés escreveu a respeito de Jó, tudo que está relatado aqui para mim é uma história real, uma história que aconteceu. O nosso problema, ou de muitas pessoas, em não aceitar essa história como real, é porque não concebe a ideia de que alguém possa fazer como Jó fez. Nem que Deus iria contar vantagem para Satanás de um humano. Muito bem, o pastor me deu um fôlego aqui para eu tomar uma água. E o pastor colocou, o pastor Rodrigo, e que Deus ia dar moral, em outras palavras, para Jó, mas durante a nossa mensagem aqui eu vou falar sobre isso também. Nós vamos ver nessa mensagem o tipo de pessoa que devemos ser. Nós devemos ser como Jó, e o tipo que não devemos ser, que é a mulher de Jó. Aqui eu não vou falar que a minha mensagem não quer dizer o homem é certo e a mulher errada. Existem muitos casamentos em que homens agem como a mulher de Jó. Muitos e muitos casamentos. Quantos aqui agem como a mulher de Jó? Diga amém. Brincadeira, né? Ninguém vai admitir. Então muitos homens agem como a mulher de Jó. Então a minha mensagem, eu não estou dizendo que as mulheres são como as mulheres de Jó e os homens são como Jó. Mas eu estou dizendo que nós precisamos todos, homens e mulheres, sermos como Jó. E nem homens e nem mulheres podemos ser como a mulher de Jó. Nós homens, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes no nosso lar. É muito cômodo para o homem, quando a mulher começa a brigar dentro da casa, tentando tomar as rédeas do lar. No começo ele acha ruim, depois a maioria dos homens ele acha cômodo. Porque, bom, já que a mulher quer cuidar das finanças, quer cuidar dos filhos, quer fazer tudo, eu não vou fazer mais nada a partir de hoje. Nós precisamos entender o nosso papel no lar, entender que somos sacerdotes, porque se não entendermos e não mudarmos a nossa mentalidade, fatalmente nunca seremos o homem e também nunca seremos a mulher, ou você, claro, nunca serei mulher, ou você nunca será a mulher que Deus quer que você seja. Quando falamos que a sociedade está praticamente, totalmente, completamente desvirtuada, quando falamos que o homem é o cabeça do lar, quantos aqui concordam? Digam amém. Amém. Teve homens que foram perguntar para a mulher se eu posso dizer ou não amém. É brincadeira. Então, os homens de novo, quantos concordam que o homem é o cabeça do lar? Diga amém. Amém. E quantas mulheres concordam que a mulher deve ser submissa ao marido? Diga amém. Não foi tão forte, naturalmente. A gente precisa entender o conceito de ser o cabeça do lar e ser uma mulher submissa ao marido, para compreendermos se de fato o homem precisa ser
o cabeça do lar, e a mulher tem esse papel importante de submissão. Submissão é diferente de subjugar. Deus não criou a mulher para viver oprimida, para viver massacrada, para ser pisada, para ser subjugada, colocado peso nas suas costas, nos seus ombros. Entendo que o papel de cuidar da casa, principalmente, é da mulher. Mas o homem tem papel de ajudá-la com todas as tarefas de casa. Trocar os filhos, trocar fralda, dar banho, arrumar casa, varrer, passar pano, lavar a área, colocar roupa na máquina, tirar, estender, fazer comida. O papel principal de cuidar do lar é da mulher. Mas o homem tem obrigação de ajudá-la. Se você estiver pensando em casar e tiver uma mentalidade de dizer assim, bom, eu quero ter uma mulher para cozinhar, para passar, para fazer tudo para mim, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque primeiro não acha mais esse tipo de mulher. Quantos que são desse jeito? Casa assim só para isso? Não tem. Segundo, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casal se complete. E o homem eu posso falar, porque nós somos mais ou menos assim mesmo. O homem trabalha. Quando ele chega em casa, ele chega tão morto que até a sandália tem muitos que querem, até a toalha ele quer, e a comida no prato e tal. Bom, se a mulher achar que deve, se a mulher tiver prazer nisso, satisfação em servir o seu marido, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas ela nunca deve fazer por obrigação. Qual que é mais fácil, ser o cabeça do lar ou ser submissa? O termo submissa, para mim, tem a ver com estar na mesma missão do marido. A responsabilidade do marido é suprir o lar, é prover o lar, é ser o sacerdote do seu lar, é segurar, é suportar, inclusive quando a fé parece que está se esvaindo. Parece que a sua esposa, os seus filhos, não temem mais a Deus como deveriam. Esse papel, essa obrigação é do homem, como sacerdote do lar. Se a sua esposa, por alguma razão, já pensou ou um dia foi embora, você tendo razão ou não, o homem como cabeça do lar, a responsabilidade é dele. Você não conseguiu segurar a sua mulher, e não estou dizendo de amarrá-la, não. Você não teve habilidade, você não teve sabedoria. Eu ia falar umas coisas aqui, mas os irmãos, eu não sei se estão preparados para um caldo mais grosso, a gente vai ficando nesse caldo mais ralo. Umas verdades que talvez outro dia a gente fale. Deus tem um propósito para cada um dentro do lar. E nós precisamos entender esse propósito, porque só assim nós viveremos uma vida feliz. Só se cada um souber o seu papel dentro da sua casa, é que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Diga aí para o seu vizinho, e a mulher lá. Amém. A Bíblia conta-nos que Jó era um homem muito rico. Segundo o texto sagrado, era o mais rico do Oriente. E a Bíblia cita que ele tinha 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, acho que 3.000 camelos. E eu fui fazer um estudo e achei pessoas que já tinham feito o estudo. E aí juntei o meu estudo com o estudo dos outros, e como dos outros eram melhor que o meu. Então, o patrimônio de Jó era de R$1 bilhão só de animais. Fora terreno, terras, ouro, que eu acredito que ele tinha, joias e outros bens. Jó possuía R$1 bilhão. A gente observa, nós vivemos num mundo em que as pessoas, o que é meu e o que é seu é meu também, né? As pessoas não querem deixar o dos outros com o deles, não. Vemos uma sociedade que o meu é meu e o seu é meu também. Então, os pais
pais têm uma ideia, para mim, distorcida da vontade de Deus. Eu compreendo exatamente pela maneira como Jó agia aqui, e o próprio Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Trocando em miúdos, ele é um exemplo a ser seguido. E o texto narra aqui, num dos versículos que nós lemos, que eles faziam festas, eles faziam banquetes em cada um das casas dos 7 filhos homens, e eles convidavam as 3 filhas mulheres para banquetearem com eles. Então, a gente pode observar que Jó era um homem bilionário e que seus filhos já possuíam bens também. Tem pessoas que acreditam que só podem deixar para os filhos, que os filhos têm que sofrer como sofreu. Eu conheço gente assim. E olha que quem aqui sofreu, desculpa o termo, pra caramba, quem sofreu pra caramba nessa vida, diga eu. E tem gente que fala, poxa, o meu filho precisa sofrer como eu para dar valor nas coisas. Será que tem mesmo? Jó, apesar de toda a riqueza, a gente observa nessa porção que ele distribuiu seus bens. Todos os filhos tinham casa, todos os filhos tinham recursos, todos os filhos tinham vinhos, todos os filhos tinham carne, eles banqueteavam. Então, nós vamos aprender aqui com Jó, se você quiser nessa noite, a maneira de como devemos agir, o homem, a mulher, os filhos dentro do lar. Não temos relatos de festa na casa das mulheres, das 3 filhas de Jó, mas elas participavam dos banquetes nas casas dos 7 homens. Os filhos deles eram unidos, baseado no que eu falei, que eles iam nas casas uns dos outros. É muito interessante notar que Jó, ele vivia um mundo, eu vou chamar de um mundo material. Ele era muito bem sucedido, não tenho dúvidas que ele sabia negociar, eu não tenho dúvidas que ele era trabalhador. Deus deu a ele riquezas e muitas riquezas, muitos bens, mas ele não esquecia do mais importante, que era a sua fé em Deus, em um momento em que pouco se ouvia falar em Deus. Eu digo que nós temos um privilégio extraordinário, porque vivemos em um momento que nós temos a Bíblia, nós temos muitos relatos, muitos exemplos a serem seguidos e a não serem seguidos. E esse homem Jó provavelmente sabia quase nada de Deus, porque no final desse livro ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas mesmo não tendo contato nenhum com Deus, mesmo não tendo falado nada com Deus, a Bíblia relata que depois desses banquetes, Jó santificava os seus filhos. Meus filhos, vocês podem festejar, vocês podem se alegrar, mas nós vamos santificar vocês para Deus. Jó era um verdadeiro sacerdote do seu lar. Diga aí, e a mulher lá? Quem está achando chato esse negócio de a mulher lá, diga amém. Amém. Só as mulheres, é normal. E a mulher lá. Vocês vão entender já já, meus irmãos. Lembre-se que eu disse que a mulher é um exemplo que nem os homens e nem as mulheres devem seguirem. E Jó é um exemplo que os homens e as mulheres devem seguir. Então não fiquem chateados porque a mulher continuava lá. E ele ainda, depois de santificar os homens e os filhos, o texto diz que ele levantava de madrugada e sacrificava, fazia holocaustos ao Senhor, porque ele pensava que talvez os filhos pudessem ter pecado em seus, algumas versões dizem seus pensamentos, outras dizem no seu coração. Jó acompanhava de perto a vida como servos de Deus, as obrigações que tinham para com Deus, que ele sabia que eles não tinham pecado, e que talvez se tivessem pecado no pensamento, Jó queria que mesmo assim, queria que eles estivessem puros diante de Deus. E aconteceu que por Jó ser essa pessoa,
extraordinária, e quando existem pessoas extraordinárias, todo mundo olha e todo mundo vê. E o texto narra que houve um momento em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus, e no meio desses apareceu Satanás. Eu imagino, não sei porquê, quando a gente pensa nessa cena, eu imagino uma fila de pessoas prestando contas para Deus. Então eles iam caminhando e Satanás lá no meio deles. E quando Satanás chega para falar com Deus, eu imagino que Deus já sabia o que ele queria. Tanto é que Deus começa perguntando de onde vem, se ele disse de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó. Era aquilo que Satanás queria falar. Era aquele o assunto que havia levado Satanás à presença de Deus. E Deus disse a respeito de Jó: porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás diz: mas é claro, o homem tem tudo, ele é protegido com sebe, tudo o que ele faz dá certo, o homem é rico. Agora eu quero ver o seguinte: tira tudo que esse homem tem para ver se esse homem não vai blasfemar, se ele não vai murmurar, se ele não vai reclamar. Eu quero chamar a atenção para algo muito importante, porque nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E esse é um texto que nos traz dúvidas e ao mesmo tempo faz-nos entender algo. Nós já ouvimos pessoas dizerem assim: você precisa surpreender a Deus. Eu quero surpreender a Deus, eu quero fazer Deus feliz. Se a gente entender que Deus sabe todas as coisas, como de fato Ele sabe todas as coisas, como é que Satanás, que sabia e sabe, que Deus sabia e sabe todas as coisas, chega para Deus e propõe uma aposta? O que Satanás fez foi uma proposta. O senhor quer valer? Quer valer comigo? Satanás sabia quem era Deus. Satanás sabia tudo que Deus sabia. Sabia que Deus sabia tudo. Mas ele chega para Deus e diz: vamos apostar? Eu posso entender que Deus, apesar de ser onisciente, saber todas as coisas, nem sempre ele utiliza esse atributo. E Satanás sabia disso. Quando Jesus estava lá para ser tentado também, se não houvesse nenhuma possibilidade de Jesus cair, Satanás não teria tentado Jesus. E sabendo que ele era filho de Deus, como acredito que ele sabia, ele faz aquelas propostas indecorosas para Jesus, porque era possível que Jesus tropeçasse, era possível que Jesus caísse, era possível que Jesus não fosse aprovado, mas ele foi, e ele venceu pela palavra. E quando faz-se essa primeira aposta, e me perdoe o termo da aposta, era uma disputa, eu posso compreender do texto exatamente isso. Naquele momento, Deus não usava, ou Satanás sabia que nessas circunstâncias, Deus não usa a sua onisciência. Deus é todo poderoso e Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Mas eu posso extrair deste texto, eu não estou dizendo que Deus faz assim. Quem somos nós para colocarmos Deus dentro de uma caixinha e dizer Deus age assim e assado? Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, tudo é dEle, por Ele e para Ele. E Ele sai de lá e nós vemos que existe uma grande destruição na vida de Jó. Todos os camelos, os bois, tudo foi levado de Jó. E houve uma sucessão de coisas ruins que aconteceram a ele. Então, inclusive, os filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas, que estavam banqueteando, que estavam festejando na casa do filho primogênito, todos eles morreram. E a Bíblia diz que quando alguém chegava com uma má notícia, estavam no campo e de repente os sabeus apareceram e tomaram todo o gado e matou todo mundo e só eu escapei para te trazer a nova. Quando terminava, chegava outro com uma notícia muito ruim também.
E é interessante notar que as tribulações vieram da terra, porque foram homens, pessoas que foram matar os servos de Jó. Veio por fogo, porque o texto narra que fogo do céu desceu, e nem tudo que cai do céu é de Deus. O próprio Satanás caiu dos céus. Foi Deus que mandou, porque choveu, porque veio tempestade. Nos filhos de Jó morreram por conta de um vento. A situação ela é tão complicada que o fogo, a terra e o ar vieram com tamanha força sobre a vida de Jó, que ele perdeu tudo. E quando a mulher dele vê ele naquela situação, ela vira para ele e diz assim: você ainda continua temendo a Deus? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E Satanás e Jó vira para ele e diz assim: você fala como uma louca muito especial, foi? Ele diz: não, você fala como qualquer louca. Mulher, você está falando como qualquer louca. Eu não tenho recebido o bem de Deus, por que é que eu não receberia o mal? Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó prostrou-se em terra e adorou. Homens, mulheres, irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, como precisamos aprender com Jó? Estou vendo alguns irmãos de óculos aqui, e nem todo mundo eu estou vendo porque eu estou sem óculos. Se quebra o óculos é motivo para reclamarmos, para murmurarmos. Se nós comemos demais e estamos com a barriga doendo porque comemos demais, nós reclamamos porque estamos com a barriga doendo. Se estamos enfermos, nós reclamamos porque estamos enfermos. Se nós queríamos trocar de carro e não conseguimos, nós reclamamos e murmuramos, tanto homens quanto mulheres. Nós queríamos demais aquela casa, aquele imóvel, aquela viagem. Jó perdeu tudo que tinha, tudo que possuía, mas a Bíblia diz que ele prostrou-se e adorou. Observe que aquela família tinha tudo para ser, todos eles, tementes a Deus. Eram para todos serem íntegros, retos, tementes a Deus e desviarem-se do mal. Mas a esposa de Jó, ela não conseguiu suportar. E por que ela não conseguiu? Porque a fé dela não estava no Deus que tudo podia, mas no Deus que tinha dado as coisas para ela. O texto diz isso? Não. Mas isso é muito claro. Quando da primeira vez perdeu tudo o que tinha, ela disse: amaldiçoa o teu Deus, e morre. E me perdoem as irmãs, existem, como eu disse, homens também assim. Se você for ficar chateada comigo pro resto da vida, não tem problema nenhum. Eu creio que essa é a palavra de Deus, eu vou falar. Satanás não quis levar a mulher de Jó, porque a mulher era endemoniada, a mulher encapetada, a mulher não era de Deus. Deus tinha dado autorização para poder levar tudo, mas ela disse assim: essa aí não, porque essa aí é minha. Existem homens nos lares, existem homens nas suas casas que agem também como se não pertencessem a Deus. São homens que acham que a mulher é objeto, acham que a mulher precisa atendê-lo a hora que ele quer, do jeito que ele quer, acha que ele é dono, propriedade da mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Tem homem que tem a cara de pau de dizer assim: puxa, mas hoje é dia de apanhar, homens e mulheres, eu estou junto. Tem homens que acham e dizem assim: puxa, eu dou tudo para essa mulher, eu dou casa, eu dou comida e eu dou roupa. Só não dá roupa lavada, né?
mas dá casa, comida e roupa. Deixa eu te falar, quando você conheceu a sua esposa, ela estava pelada quando você conheceu a primeira vez? Não, então ela tinha roupa. Ela estava anêmica, estava para morrer, se arrastando, pedindo um prato de comida porque estava morrendo de fome? Não. Ela tinha onde morar? Mesmo que não fosse propriedade exclusiva dela? E por que você acha que você está fazendo demais? Porque dá casa, comida e roupa. Toma vergonha. Isso aí ela já tinha na casa do pai dela, que talvez desse muito mais amor e carinho, a gente sabe que nem todos, do que você, que acha que é o machão da casa, o homão da casa. Agora sim, eu já tinha um problema com as mulheres, agora eu estou com problema com os homens. Mas se a palavra do Senhor não nos transformar, se a palavra do Senhor não fizer mudança nas nossas vidas, nós não passamos de um clube social com o nome de igreja. A gente vem aqui para ouvir uma palavra bacana, hoje é o dia da sua vitória, hoje é o dia que você vai vencer. É maravilhoso, mas isso aí você pode pegar na internet. Agora, para a gente ter uma vida íntegra, reta, para sermos reconhecidos como pessoas tementes a Deus e que se desviam do mal, é só se assumirmos os nossos papéis dentro de casa. Você, como sacerdote, não manda. Você, como sacerdote, você não impõe. Você, como sacerdote do lar, você tem obrigação de fazer com que tudo, se você casou com uma mulher tinhosa, é problema seu. Se casou com uma mulher bruta, é problema seu. Se você casou com uma mulher que não compreende, não é problema meu, continua sendo seu. E segundo a palavra de Deus, nós não temos direito de deixar essa mulher, a não ser em caso de adultério. E aí, quando a gente observa, voltando no princípio, o papel do homem e o papel da mulher, lá quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse que os homens, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele disse, mulheres, sede submissas a vossos maridos. Por que Deus fez isso? Por que assim foi estabelecido? Meu tempo acabou, diga graças a Deus. Não, mas eu vi a hora que começou. Opa, os irmãos não disseram graças a Deus. Que bom que a palavra do Senhor faça morada nos nossos corações. Quando Deus disse, quando o apóstolo Paulo escreveu que o homem precisa ser o cabeça do lar e amar a mulher como Cristo amou a igreja e morreu por ela, esse é o papel do homem. Você tem que estar disposto a morrer pela sua mulher. Se você diz, eu estou disposto a morrer pela minha mulher, tu fica levantando a mão para bater na tua mulher, tu tem coragem de morrer por ela se tu bate nela? O homem que bate na mulher vai morrer pela mulher? Não vai morrer pela mulher. O homem que está disposto a morrer pela mulher, ele pode ser até morto pela mulher, mas ele não pode matar sua mulher. Ele não pode levantar a mão contra a mulher, porque você vai prestar conta para Deus dessa mulher que Deus colocou ao seu lado. Então, o papel do homem é muito mais complicado do que as mulheres. Estar sobre a mesma missão do marido é diferente de ter que morrer por ele. É interessante que o apóstolo Paulo não diz que as mulheres precisam amar. Você sabe por quê? Porque se tivesse dito que os homens precisam amar as mulheres, assim como as mulheres precisam amar os maridos, ficariam ambos esperando que o outro fizesse primeiro. Bom, se você me amar, eu vou te amar. Mas como a palavra de Deus é muito sábia, independente de a mulher fazer careta, você precisa amar. Independente de você concordar ou não com a missão do seu marido, você precisa estar na mesma missão dele. Se ele disser, nós vamos mudar de casa mês que vem, mas amor, por quê? Coisa e tal, não, por isso, isso e isso. Você lembre-se da palavra e diga amém. Quantas mulheres têm coragem de dizer amém?
Oh, sociedade cruel! Oh, povo, raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já está posto o machado ao redor das árvores. Oi? Não entendi, desculpa. E o pastor lá, e o homem lá, Ou a gente age de acordo com a palavra de Deus, ou o homem assume o seu papel como sacerdote, como esposo, como pai. A gente observa que esse homem Jó cuidava do seu lar, da sua casa, ele provia. E as mulheres ou estão na mesma missão do marido, ou submissa ao marido, que é a vontade de Deus, você querendo ou não. Você, homem, admitindo ou não, querendo ou não ser o sacerdote do seu lar, você é obrigado a ser sacerdote. E você, mulher, querendo ou não, admitindo ou não, concordando ou não, a palavra de Deus, ela não tem variações. É tão interessante que, às vezes a gente está ouvindo uma mensagem e diz, bom, isso aí para mim não serve. Eu penso diferente. Mas você pensa diferente do que da palavra? Então você não pode servir a Deus. Porque servir a Deus pressupõe conhecer a palavra e viver a palavra. Se você não quer viver a palavra, naquele último dia, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, fica aqui à direita, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede. Mas, Senhor, quando te vimos, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. E, aliás, já misturei com a segunda parte, os que não vieram. Mas o Senhor vai ver exatamente muitos que acreditavam que iriam, não vão. A surpresa foi para quem achava que não iria subir e para quem achava que iria subir. Nós precisamos voltar à vontade de Deus. Nós precisamos voltar a viver a vontade de Deus. E eu quero lembrar-vos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não é possível termos lares felizes, casamentos felizes, se não vivermos a vontade de Deus. Jó, quando a situação complicou, quando estava tudo perdido, ele prostrou-se e adorou. Moisés escreveu, eu não comentei com os irmãos, existe a tradição oral. Mas esse caso, eu não acredito que Moisés tenha recebido essa história pela tradição oral. É muito provável, não posso afirmar, não diga isso como certeza, mas Moisés passou 30 dias, salvo engano, com Deus lá no monte. E lá eles tiveram tempo Moisés teve tempo para ouvir muitas histórias e histórias importantes. Deus deseja que o seu lar seja feliz. Ele quer que você seja melhor pai do que o que você tem sido. Ele quer que você seja melhor mãe do que o que você tem sido. Você precisa ser homem, melhor esposo do que você tem sido. E mulher, você precisa ser melhor esposa. Filhos, você precisa ser melhor filho e melhor irmão do que você tem sido. Deus tem algo de muito especial com as pessoas que decidem viver a sua vontade. A Bíblia diz que depois de toda essa tribulação, de todo esse sofrimento, Deus deu a Jó o dobro do que possuía. Jó, se a gente for observar, ele passou a ter 2 bilhões de reais, isso não é o mais importante, mas ele teve tudo restituído, inclusive os filhos, tudo que ele recebeu em dobro. Então, eu quero que você se coloque em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração enquanto eu oro. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque essa foi uma palavra, Senhor, que buscava sacudir, que buscava mexer com cada um de nós. Senhor, eu espero, Senhor, que o Teu Santo Espírito ache lugar na mente dos Teus filhos, das Tuas filhas, no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Não é possível ser um bom pai no lar se não tiver o apoio da mulher, da esposa. Não é possível ser uma boa mãe, Senhor, se essa não conseguir desempenhar o seu papel também. Senhor, o Senhor nos ministrou nessa noite, Senhor, qual é o nosso papel como homem, como esposo, como pai, como mãe, como mulher. Senhor, e mesmo não concordando,
discordando, as pessoas que talvez estejam aqui não concordem, esta é a palavra do Senhor. E esta é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, para que possamos voltar a meditar nesta palavra. Senhor, compreender a vontade do Senhor, para que os nossos lares sejam felizes. Senhor, para que o Senhor possa colocar a mão no fogo por cada um de nós. Senhor, nós reconhecemos que não temos vivido, Senhor, de maneira, Senhor, que o Senhor possa dizer: eu confio no meu filho, ele não vai me trair, ela não vai me trair, eu posso confiar nele, Senhor, porque estamos voltados, muito voltados para o mundo, para o estereótipo deste mundo, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, esposo e esposa. Mas ajude-nos, Senhor, a voltarmos para a Tua palavra, ajude-nos, Senhor, a entendermos, compreendermos e vivermos a Tua palavra. Abençoe cada pai, cada mãe nessa noite, que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.